Qual é o farol que te guia? Você já ouviu Deus pedir algo para você que você hesitou ou realmente questionou? Mas será que Deus está me pedindo isso mesmo? Lá em Gênesis 22 diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Nessa história aqui, nesse texto de Gênesis, a gente vê por que Abraão é chamado de pai da fé. Abraão, ele não hesitou. Abraão, ele simplesmente ouviu e fez o que Deus havia pedido a ele. E muitas vezes nós nos questionamos: será que é Deus pedindo? Será que é Deus falando conosco? E eu tenho uma história para contar para você hoje. A minha história. Em 2021, eu era concursada, né? Trabalhava numa empresa pública, muito confortavelmente, tinha uma estabilidade, tinha segurança, estava numa situação muito confortável, né? Era um emprego, digamos assim, que tinha os seus desafios como qualquer outro, mas era um emprego que muita gente, né, presta concurso para estar lá. Então tem realmente o desejo de estar, porque tem benefícios, tem um salário bacana, né, tem a estabilidade, a garantia da estabilidade através do concurso, e eu estava lá, né, há praticamente 10 anos nesta situação, trabalhando em um banco público. Mas eu ouvia que algo não estava legal no meu coração, no meu entendimento. Eu sentia que parecia que estava chegando o momento de que eu não deveria mais estar ali. Não entendia como nem o porquê. Eu simplesmente comecei a me questionar. Questionar o que eu estava fazendo ali, questionar o porquê eu estava ali. E isso aconteceu através de um curso que eu iniciei a fazer. Eu estava recém voltando de uma licença maternidade, quando eu decidi fazer um curso para me especializar mais e subir de nível dentro dessa instituição. Era um curso de finanças. Falou para mim, você precisa pensar qual é o farol que te guia. Eu digo falou para mim porque eu estava assistindo uma aula enquanto eu dobrava as roupas da minha filha recém-nascida. E essa aula ele falava isso. O nome dele é Luciano Fernandes. Mas naquela época eu optei por fazer este curso com ele, justamente por acreditar que ele era uma pessoa que me traria uma visão alinhada com a minha, já que ele também falava muito da palavra de Deus e era cristão. E é cristão, né? E aí eu fui fazer esse curso e no início desse curso ele disse: não adianta de nada eu ensinar a vocês finanças, investimentos, se vocês não têm recursos para investir. Se vocês não têm recursos para investir, muitas vezes não é porque vocês não trabalham o suficiente, mas é porque vocês não fazem o que deveriam estar fazendo. É porque vocês não entenderam ainda o porquê vocês fazem o que vocês fazem. E aquilo me tocou muito. E uma das palavras que ele falou, uma das frases que ele falou foi: qual é o farol que te guia? E naquele momento eu estava dobrando as roupas da minha filha e eu vi aquilo e eu pensei: nossa, qual é o farol que me guia? Por que eu estou fazendo esse curso para subir de nível dentro da instituição, se na verdade eu já estou numa situação estressante, né? Porque são muitos desafios, cada cargo que a gente sobe, a gente tem desafios maiores, né, para ser cumpridos. E eu já não estava com minha saúde mental muito boa, ao ponto de ainda mais ter mais uma sobrecarga de um nível maior, né, de trabalho. E eu comecei a pensar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou querendo subir de nível só para ganhar mais? Porque não era algo que realmente eu desejasse fazer, né? No sentido de estar mais ainda envolvida ao ponto de ter que colocar minha família de lado e não conseguir me dedicar à minha família porque eu seria mais ainda consumida, digamos, pelas atividades do trabalho. E aí eu comecei a questionar: será que esse é o caminho? Bom, esse questionamento resultou no meu pedido de demissão ao final de 2021. Foi um processo aí de quase 2 anos,
onde eu comecei a me questionar, comecei a buscar respostas, comecei a tentar entender o que estava acontecendo e eu fui muito confrontada, né? Deus começou a me inquietar demais, demais. Tanto que eu falava para o meu marido, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não me sinto mais pertencente ao banco, eu não me sinto mais pertencente àquela instituição. Eu entro lá, parece que eu estou entrando numa jaula, numa prisão. Não é algo que eu sinta assim, vontade de estar, né? E sempre foi uma coisa muito, muito bacana. Claro que teve esses momentos, né, os seus percalços, mas sempre foi uma atividade que eu gostava muito de fazer, assim, né? Ficava muito feliz de poder estar tendo uma segurança, tendo ali todo mês meu salário na conta, tendo ali meus benefícios todo mês na conta, né? Contar com, enfim, ajuda na faculdade, ajuda, plano de saúde muito bom, um salário, né? De mais aí no final da minha carreira, de mais de 10 mil. E era uma situação muito confortável, né? Mas Deus começou a me inquietar de uma forma que eu não me sentia mais pertencente àquele lugar. E foi então que eu comecei a buscar respostas, buscar caminhos, buscar formas, né? Comecei a estudar outras áreas, né? Minha formação é administração. Comecei a buscar outras áreas, comecei a entender mais de marketing digital e comecei a desenvolver atividades como social media, né? Como videomaker, editora, né? Fazer alguns trabalhos aí de artes, de design, enfim. Comecei a me aventurar nesse marketing digital. E depois de um ano, já começando com alguns clientes concomitantes ao banco em 2021, né? Em 2021, mais ou menos por setembro, outubro, eu cheguei para o meu gerente e disse: eu tomei uma decisão, eu preciso abrir mão da minha função aqui dentro da instituição, porque eu realmente sinto no coração que eu preciso me dedicar a outra área, que vai me levar para um outro caminho. E ele, sem entender muito, naquela época eu já era gestora, né? Já estava num cargo de gestão, não era mais um cargo técnico, né? Era um cargo mais de gestão. E ele disse, mas como assim, né? Aí eu tentei explicar algo que não tinha muita explicação e acabei saindo da função de gestão para trabalhar menos horas, né? Porque eu trabalharia menos horas dentro da instituição, conseguiria estar trilhando esse outro caminho. Em novembro, um mês depois mais ou menos de eu estar sem a função de gestão, uma segunda-feira eu resolvi não ir trabalhar, mandei mensagem para o meu ex-gestor e falei para ele que eu precisava ficar em casa aquele dia, porque algo estava queimando no meu coração, eu não tinha como explicar, mas que no outro dia eu ia chegar e ia explicar para ele. E eu fiquei aquele dia orando, né? Ouvindo louvores, orando e dizendo: Deus, me mostra, me fala o que eu preciso fazer. Eu não quero mais tá com esse sentimento ruim de chegar lá e não querer estar lá, né? Posso estar lá só de corpo, né? Eu preciso estar lá com a cabeça, preciso estar lá fazendo as minhas atividades. E foi onde Deus falou assim: filha, você precisa me ouvir e sair de lá. E naquele momento, algo muito forte conflitou no meu coração, porque eu disse: como? Como eu vou abrir mão de uma função que me traz segurança, que me traz um conforto para mim, para minha família, que me traz benefícios que muitas pessoas gostariam de estar? Como eu vou abrir mão disso? E o meu marido, ele sempre me incentivou muito, né? Amor, você é muito inteligente, você consegue pegar as coisas rápido. Nossa, logo você pode se tornar uma gestora de X área, depois de outra área, você pode crescer. E toda vez que ele falava isso para mim, eu dizia assim: nossa, só quem tá nessa função sabe o quão responsabilidades a gente precisa acumular, né, para subir de níveis. E eu pensava assim: não, isso não é para mim, enfim. Até que em 2021 eu assumi uma função de gestão. E ele ficou muito feliz que eu assumi a função de gestão. Mas aí, um mês mais ou menos antes da minha saída definitiva, eu já estava falando para ele: eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso sair, eu não sei o que está acontecendo, eu não tô conseguindo mais. E ele: não, isso não pode ser, isso não é assim, isso é coisa da tua cabeça, isso
vai passar, tu vai ver que vai melhorar, enfim. Mas foi nesse dia que eu fiquei em casa orando e pedindo a Deus direcionamento, que ele foi trabalhar, eu fiquei sozinha em casa, né? Deixei as minhas filhas na escola. Eu sei que ele foi trabalhar e quando ele voltou, ele disse assim, eu não sei exatamente o que está passando no teu coração, mas Deus me disse hoje, o dia todo na minha mente, que era para eu concordar com você e te apoiar na decisão que você tivesse. E foi então que eu senti um alívio, uma paz, mas ao mesmo tempo um medo gigante, muito medo, muito medo. Mas eu decidi, naquele dia eu decidi que eu deveria encerrar aquele ciclo, então eu acabei pedindo demissão, né? No dia seguinte eu expliquei ao meu gestor, expliquei ao meu chefe que eu tinha tomado a decisão de pedir demissão, né? Que era uma decisão que não tinha mais volta. Dia 28, acho que 28 de dezembro, eu assinei a minha demissão, né? E desde então, foram muitos altos e baixos, muitas coisas aconteceram, muitas lutas, desafios, mas em nenhum momento Deus nos desamparou. Eu lembro que uma das coisas que muito me incomodava, como se aquela vozinha, sabe, aquela vozinha contrária à tua vontade viesse e dissesse assim, mas e se? E se houver outra pandemia? E se tudo fechar de novo? E se você não tiver como se sustentar com aquilo que você vai fazer? Mas e se não der certo? E aquilo me inquietava. Eu digo, nossa, mas não vou ouvir. 2021 foi logo depois, né, da pandemia. Para nossa surpresa, aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, aconteceu algo que nós consideramos que foi tão quanto devastadora a pandemia, que foi a enchente de 2024, né, na qual a minha cidade aqui de Canoas teve mais de 50% da cidade toda alagada, né, onde a gente via caminhões do exército passando em frente à minha casa, helicópteros com pallets de água, helicóptero descendo, pousando, né, em frente à minha casa, carregando mantimentos, suprimentos para levar para regiões, para chegar nessas outras. Não tinha como se chegar de carro, né? Só através de aéreo. Mesmo trabalhando na internet, a gente prestava serviço, então a gente acabou ficando sem trabalho naquele momento, sem cabeça para desempenhar qualquer atividade. E fomos muito atingidos financeiramente, mas graças a Deus nós fomos sustentados. Mas foi um momento muito desafiador, né? Então era uma das coisas que eu mais temia também quando eu pedi demissão. Nesse momento, muitas vezes me questionei, nossa, será que eu fiz a coisa certa? Né? Eu poderia estar com meu salário na conta, mas em nenhum momento Deus nos desamparou, mas pelo contrário, ajudamos, graças a Deus, muitas pessoas, fizemos uma ponte, um intermédio de ajuda para muitas pessoas. Eu realmente entendi que eu estava no caminho que Deus queria, né? Não foi fácil abrir mão disso, não foi fácil fazer essa mudança brusca, mas eu entendi onde era o lugar que Deus queria me levar, né? Eu espero que esse meu relato, esse meu testemunho possa te encorajar a você repensar onde você está, repensar o caminho que você está levando, o caminho que você está tomando, repensar as suas atitudes, repensar o que você tem feito. Diversas vezes nós entramos num ciclo que nós fazemos muitas vezes as mesmas coisas. Se você já leu, né, o livro Pai Rico e Pai Pobre, você vai saber que lá fala que nós entramos numa corrida de ratos, onde essa corrida não tem início nem fim, nós ficamos naquele gira-gira e não tem fim aquilo, né? Aquele brinquedo que os ratos correm, né? Então, quando a gente entra naquela corrida de ratos, a gente não enxerga nem o início, nem o fim e nem o porquê nós estamos fazendo aquilo. Então, que nós possamos realmente nos questionar, sair dessa corrida e entender o porquê nós estamos fazendo o que estamos fazendo, entender se dentro daquilo que você faz hoje, você está realmente fazendo algo que agrada a Deus. Independente de onde a gente estiver, nós estejamos com o coração grato, com os ouvidos abertos e com a nossa mente alinhada aos planos de Deus, né? Eu espero então que eu possa ter te tocado, que essa palavra possa ter te trazido alguma reflexão e se fez sentido para você, compartilha com alguém, né? Se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu like
porque essa palavra, esse testemunho pode chegar a mais pessoas e tocar outras pessoas, assim como talvez tocou você. Muito obrigada e que Deus abençoe.